Bom, sejam bem-vindos todos. Meu nome é Lucas Gomes, para quem não me conhece, sou sócio e CEO aqui da DigiEng. E já passando aqui alguns avisos, tá? Toda quinta-feira, às 4h30, a gente vai ter essa live, vai ser aberta no YouTube. Hoje, especificamente, vai estar sendo no Meet, mas depois a gente vai publicar. Então, e o objetivo vai ser o quê? Trazer ali campo de batalha o dia a dia de inteligência artificial. O que tem de mais avançado, o que tem de mais moderno em construção de prompts, em inteligências, em recursos, a gente vai trazer, vou trazer aqui com uma linguagem mais simples, sem precisar ficar fazendo muitas integrações. A pegada não é falar de M8N, não é ficar falando de sistemas avançados, é como que eu consigo criar uma aplicação simples e fácil ali, utilizando IA e aumentar a produtividade e automação, né? São esses dois pontos. E começando com um tema que, para mim, né, e para a gente aqui, ele é um dos mais legais, que é o agente de IA que toda empresa já deveria ter, né? Então, se você hoje tem um negócio, você é dono de negócio, ou infoprodutor, enfim, que seja, hoje a gente está em 2025 e ainda é algo que está começando ainda, né? O hype está crescendo, vai ficar cada vez maior, mas hoje é possível ter tipos de agentes, né? Eu vou explicar aqui quais são, mas tem um específico que esse, de fato, toda empresa deve ter. É ilógico não ter esse tipo de agente, você vai conhecer agora, você vai concordar comigo. Bom, alguns avisos, eu falei, vai ser no YouTube essa aula, sempre aí, 4h30, essa é 01, e a ideia é começar e não parar mais, vai ser um desafio, né? Ainda mais com viagens, enfim, mas a gente vai dar um jeito. Então, se você está vendo isso aqui no YouTube, já aqui embaixo na descrição vai ter um linkzinho para você entrar num grupo silenciado, onde a gente vai mandar informações, e não só informações da live, tá? Alertas, avisos. Então, novidades, por exemplo, ontem a Google lançou o Gemini 2.5 Pro I/O, né, que é um modelo ainda melhor do que eles tinham. E o que dá para fazer com isso, Lucas? Muita coisa que a gente vai falando ao longo do tempo. Mas vamos lá, especificamente sobre o agente de IA que toda empresa deveria ter, né? Então, para quem é essa aula, né, donos de empresas, gestores de departamentos, trocar cor, quem mexe com e-commerce, principalmente e-commerce, a gente tem um cliente aqui que ele tinha 50 atendentes, em 2 meses depois que ele implementou esse agente de IA, foi para 7, e o EPS dele aumentou, né? Então, isso aí dá uma economia de quase 1 milhão por ano. Então, sim, é uma coisa relevante e sim é uma coisa que, principalmente para quem tem volume, quem tem escala, é fundamental, que esse é um dos grandes vantagens da inteligência artificial, né? Você consegue dar qualidade na escala. E é para qualquer empresa que precisa dar suporte para os seus clientes. Então, se você tem cliente e precisa dar um suporte, essa aula aqui é para você. E ela também é para quem é iniciante, tá? Então, desenhei essa aula aqui para dono de negócio que está vendo, sabe que tem inteligência artificial que está rodando aí, mas não sabe como é que faz, não sabe utilizar isso, nem tem ideia, não sabe o que é um LLM, enfim. Então, serve para quem está do zero e para quem está avançado também, porque eu vou trazer aqui alguns hackzinhos aqui importantes para construir esse agente. Então, vou mostrar o passo a passo. Esse agente, a gente vai montar uma aqui para deixar ele operacional, um agente para atender no suporte da tua empresa 24 horas por dia, né? E aí, né, já pegando aqui o gancho do título, qual que é esse agente, né, que toda empresa deveria ter? O agente de suporte. Suporte, atendimento ao cliente. Hoje, 80, 90, 95% da parte do atendimento é possível automatizar com inteligência artificial. Eu diria até mais, talvez 98%, dependendo da empresa. Falo isso porque as perguntas do suporte são sempre as mesmas. Praticamente são sempre as mesmas, né? É a mesma coisa. Você tem um infoproduto, você tem o e-commerce, onde está meu pedido, cadê minha senha, né? Alguma questão técnica, né? Você já tem um manual na tua empresa, você consegue treinar uma IA para responder essas pessoas como você quer que essas respostas aconteçam. Então, um dos grandes problemas quando você está crescendo em empresa é que você vai precisar crescer o número de suporte também. Aqui, quando a gente fazia lançamento, tinha 12 pessoas no suporte e não davam conta.
Hoje eu tenho uma pessoa e ela está ociosa ali, ela não fica o dia todo. Ainda precisa ter alguém para supervisionar, né? Mas 90, 95% dos chamados do suporte, a inteligência artificial consegue resolver de uma forma assim fantástica e relativamente fácil, não chega a ser uma IA complexa de fazer. É até simples hoje em dia. Vocês vão ver que. Porém, tem alguns pontos importantes que a gente tem que nivelar, né, para todo mundo ficar na mesma página. Né? O que é um agente de IA? Né? O que significa esse termo? Na verdade, o que é antes, um termo antes, né? O que é uma IA generativa? Né? O que é uma inteligência artificial? Como é que funciona isso? Explicando de uma forma bem resumida, bem simples, é uma IA, um modelo de linguagem, né? Um LLM, como é chamado, ele tem essa configuração aqui. Novamente, está bem resumido, aqui está bem mastigado para vocês entenderem, mas na prática, ela vai ter um input, né, uma entrada, uma instrução, e ela vai fazer um cálculo, ela vai pensar, entre aspas, ela vai fazer um run, né, vai rodar, vai executar ali uma função, né, quem lembra aí da parte do ensino médio, né, o f de x aí, ó, serve alguma coisa. Não chega a ser um f de x, mas é uma função matemática que vai pegar todos os parâmetros que ela foi treinada, vai comparar com essa entrada que teve, e aí ela vai gerar uma resposta que ela acredita ter a maior probabilidade de ser a resposta certa. Então, é uma calculadora que trabalha com probabilidades, novamente explicando de forma bem resumida. Tá? E aí ela vai gerar uma saída, ela vai ter uma resposta gerada. Essa saída pode ser em texto, pode ser em imagem, em vídeo agora e em áudio também. Então, ela vai gerar uma imagem, vai gerar um vídeo, vai gerar um texto. Só que esse tipo de modelo aqui, né, esse tipo de estrutura, ele tem algumas limitações. Né? Quais são essas limitações? Ele precisa de um comando de entrada. Então, eu preciso ter um input para ela pensar e gerar um output. Ela não é ativa. Então, algumas pessoas, eu quero que a IA me chame aqui para avise os meus vendedores. Aí ela não avisa ninguém. Ela só recebe o input e gera um output. Dá para fazer alguma coisa? Aí tá, mas aí é um outro assunto. Mas quando a gente fala da IA especificamente, ela é passiva. Ela recebe e gera uma resposta. E uma outra limitação que ela tem é que o conhecimento dela é fixo, é dentro do treinamento dela. Então, se ela foi treinada com, por exemplo, as IAs, elas não ficam o tempo todo aprendendo. Ela é treinada com bilhões e bilhões de parâmetros, e aí, se vocês verem o modelo, ele está lá, treinado com documentos de até agosto de 2024. Então, o que aconteceu depois, ela não sabe, que ela não foi treinada com essas informações. E outra coisa também, que ela é treinada só com informações públicas, né? Ela não vai saber se eu fazer uma pergunta aqui específica de um documento dependendo do drive da minha empresa. Ela não sabe disso. Pelo menos não era para saber, não sabe. Porque ela foi treinada com o que está disponível na internet, né, com conteúdo disponível e aberto na internet. Então, existem essas limitações. Ela só recebe, ela é passiva, e o conhecimento dela é fixo. Né? Tipo, se fazer uma pergunta para ela hoje, vai ser dentro do que ela foi treinada. Então, um modelo de linguagem, um LLM, que é igual o ChatGPT, que a gente utiliza, que a maioria das pessoas utilizam, ele faz isso. Só que aí, né, e aí quais são os principais modelos do mercado? Né? Hoje nós temos aí o ChatGPT, como eu falei, o Claude também da Anthropic, um modelo muito bacana. O segundo, agora eu acho que ele já está perdendo aí, já está ficando em terceiro, porque o Gemini está subindo muito. O Gemini hoje está sendo considerado aí a melhor IA para programação, para pensamento, e tem gerado respostas muito boas. E o Grok, que o Grok é do Elon Musk, e aí tem vários outros, as chinesas. Os modelos são um monte. Né? Então, esses LLMs começou lá com a OpenAI, e agora cada empresa está lançando a sua, e está uma corrida geral aqui para ver quem consegue chegar aí na melhor IA. Só que isso daqui, elas são muito próximas. Se você parar para ver agora, né, tipo, a diferença de uma para outra é mínima. Então, todas agora estão boas. Todas já são usuárias. Dá para criar gente com todos esses modelos aqui, os modelos chineses também. Então, os modelos, eles estão virando algo parecido como o commodity.
Então, assim, eu vou porque tem um melhor preço, eu vou porque está o melhor custo-benefício, porque todos são bons. Então, se eu quiser fazer um agente com o GPT 4.1, ou 4.1 Mini, ou o Gemini 2.5 Pro, vai depender do grau que eu quero do agente e quanto que eu estou disposto a pagar nesse custo da API, né? Porque cada resposta gerada existe o custo de pensamento, o custo de servidor, que aí são os tokens, mas aí já é uma coisa mais avançada, eu não vou entrar aqui. O que eu quero passar para vocês é que o modelo vai chegar a um ponto que pouco vai importar, assim, todos vão estar muito bons. Aí o que vai fazer a diferença é como que você vai utilizar ele. O que é um agente de IA? Então, eu expliquei o que é um modelo e o que é um agente de IA. Um agente de IA é eu pegar esse modelo de inteligência artificial, um Grok, um Gemini, enfim, e colocar uma instrução para ele, uma tarefa, para ele executar uma tarefa, e, além disso, ele tem a capacidade de buscar funções, de chamar funções, ou ferramentas, ou tools, que é, por exemplo, buscar em arquivos, fazer uma pesquisa na internet, ativar uma API em um sistema para buscar ou enviar dados, ou executar uma tarefa, que seja. E aí voltar essa informação, e aí ela gerar uma resposta. Então, aqui a gente tem um passo a mais do que só vir aqui no chat GPT, mandar um oi, ele entrou um input e gerou um output. Eu não estou compartilhando a janela inteira. Então, aqui no GPT, mandei um oi, ele gerou um output. Se eu não mandar mais nada aqui, ele não vai seguir, não vai me chamar, não vai fazer nada, ele é passivo. Agora, quando a gente fala de construir um agente, ele vai tomar uma ação, ele vai realizar uma tarefa. Então, quando o usuário entrar com input, esse input vai vir com essa instrução que foi passada para ele vai rodar, ele vai fazer esse cálculo, né, vai executar. Se ele identificar que ele precisa chamar alguma função, por exemplo, fiz uma pergunta, qual é o CNPJ da empresa? A pergunta do usuário. Ele está instruído para ser um atendente. Dentro do atendente, ele tem a função de buscar arquivos da empresa. E aí, com isso, vai gerar aqui um output ou então uma ação realizada. Esse output ele pode ser também uma chamada de função, não necessariamente ali a resposta em si. Então, como que a gente consegue fazer um agente que consegue atender 95% aí da demanda de suporte nas empresas? Fazer exatamente isso que eu falei. Então, você dá uma instrução de atendente da empresa X, então, você é um atendente da empresa de Indy. Sempre que alguém entrar com uma informação, né, como essa, qual que é o CNPJ? Ela vai saber que ela é um atendente, e na instrução eu vou falar, olha, só utilize informações da base de conhecimento. Então, coloca um arquivo chamado base de conhecimento para ela, da empresa X, da empresa Digient, e ela vai buscar, né, essas informações do CNPJ, vai encontrar, vai voltar, e aí vai gerar a resposta. O CNPJ da empresa é X. E se eu consigo fazer isso, eu consigo criar um Google da empresa. Então, imagina se fosse possível pegar todas as informações, né? E tem empresas aí centenárias, com vários anos, de pegar toda aquela informação de documento que a empresa tem, o FAQ, né? As 50, 100 perguntas que os usuários mais fazem, mapear tudo isso e ensinar para uma inteligência artificial e falar, olha, responda com base nessas informações. Aí sim você consegue criar um atendente que resolve 80, 90, 95% das demandas de um atendimento. Porque as perguntas sempre se repetem. E se alguém fizer uma pergunta recente, uma pergunta que não foi mapeada, basta você ensinar para ela, e quando alguém perguntar isso de novo, ela vai saber. Isso daqui é tão poderoso que dá para usar até para interno. Tá? Temos clientes aqui na Digindi que eles utilizam o suporte não para cliente, para a equipe. Então, tem uma empresa que tem vários técnicos, né, que ficam rodando a cidade, e antes eles perguntavam para o dono, né? Ah, o que eu faço aqui com esse problema aqui? Agora, tudo que eles perguntam é para uma inteligência artificial,
E ela realmente atua como um Google, né? Às vezes tem que passar um procedimento gigantesco, então dá um PDF, ela manda o link do PDF, o cara abre e entende ali e resolve o problema dele. Isso daqui dá uma vazão muito grande, você consegue escalar de uma forma fenomenal, porque um suporte ruim, suporte mal feito, você vai ter problema com Reclame Aqui, você vai ter problemas com reembolso. E agora, quando você consegue colocar uma IA que vai ser ali a linha de frente, aí aqui vem um ponto, ela não resolve 100%, ainda precisa do humano. Vai chegar um momento que eu quero falar com o humano, e aí você precisa dar essa possibilidade de direcionar, como é possível aqui, ó. Executar uma tarefa, como acionar humano, encerrar um chamado, é importante fazer uma análise daquela conversa, é importante também. Então, é possível fazer isso com um agente de IA, de atendimento. E para montar ele, é muito simples, tá? O passo a passo, realmente, ele é fácil, ele é simples, eu vou explicar aqui para vocês, mas, resumindo, são 5 passos. Primeiro, você precisa escolher um modelo de LLM, qual que você vai usar. Se você quer usar o GPT, se quer usar o Claude, o Gemini, ou o Grok, ou outro modelo que seja, que você for utilizar. Você vai precisar criar a instrução, né, com qual que é o comando desse agente, né? Então, ele vai ser um agente de suporte, montar, explicar para ele, criar as informações da base de conhecimento, que são as informações que você vai ensinar para ele, conectar os canais, né, para onde que ele vai conversar com o teu usuário, se é via web chat, se é via WhatsApp, se é pelo Instagram, que você precisa conectar esse agente ao WhatsApp, e aí tem uma interface de controle para ver as conversas e verificar se está tudo acontecendo certinho. Normalmente, o que dá mais trabalho são esses dois aqui. Davam, porque agora, né, com o avanço das tecnologias, isso está ficando cada vez mais fácil, vai ficar cada vez ainda mais. Mas já é possível qualquer pessoa, leigo, sabendo programar ou não sabendo programar, não entendendo nada de sistema, já conseguir fazer conexões e já ter ali um atendimento funcional, atendendo e resolvendo problemas, né? Muita gente fala, mas aí vai perder a humanização. Não. Uma coisa que a gente percebeu é que não é que as pessoas não gostam de falar com máquinas, não gostam de falar com robôs, né? Elas não gostam de falar com robô burro. Né? Aquele robô que você digite 1 para isso. Aí você vai colocar 0, 1, você escreve 1, ela não entende. Não, se você tem alguém que resolva o teu problema, cara, é sensacional. Para mim, seria lindo se eu entrasse em contato aqui com a plataforma de internet e ter ali uma IA que resolveria meu problema de forma rápida e fácil, né? O problema é quando isso não acontece. Então, vamos fazer aqui esse processo, agora ao vivo. Primeiro, escolher um LLM. Eu vou utilizar aqui o próprio GPT mesmo, que é o que a maioria das pessoas usam. E aqui, cada LLM, né, cada modelo, ele tem as suas versões. Né? Então, o GPT, né, ele tem ali o GPT 4O. Aí ele também tem o O3, aí tem o O4. A OpenAI, eles são muito ruins de nomes. Isso, tipo, eles têm o 4O, o O4, enfim. Mas, na prática, o que significa? Esses daqui, em tese, são mais inteligentes, porque eles têm uma tecnologia que o GPT-4 no normal não tem, que é uma tecnologia de pensamento, ou seja, antes de gerar a resposta, ela gera uma pré-resposta para orientar a resposta oficial. Né? Ficou um pouco confuso, mas explicando aqui. Ó. Antes dela vir aqui jogar direto ao output, ela vai executar o run e ela vai ter uma fase interna que ela vai entender melhor o que aconteceu e dali ela vai gerar uma resposta e com isso ela consegue gerar respostas melhores. Né? Então, por exemplo, ó, abrindo aqui, vou abrir aqui o Gemini, vou dar bom dia. Vou dar bom dia. Ele está pensando, ó, mostrar raciocínio, ele está falando, ó, o usuário aqui, ele me deu bom dia, em português. Só que a hora agora é 4h51. Então, o mais apropriado, que não é apropriado para esse tempo, né? Eu vou responder no tempo aqui. Então, ele foi e me deu boa tarde. Então, ele pensou, falou, peraí, ele me deu bom dia, mas agora já está de tarde.
então acho melhor responder de tarde. Boa tarde. Então, ele teve aqui um raciocínio, né, que é muito parecido com o que nós humanos fazemos. Né? Com isso, esse é o modelo que gasta mais, ele pensa mais, então ele gera duas respostas, ele gerou essa e essa daqui. Mas com isso ele ficou mais inteligente. Esses modelos, né, eles eram muito caros para ser utilizados antes. Hoje está cada vez mais barato e isso daqui já dá para ser aplicado dentro de um LLM, dentro de um agente de IA funcional no WhatsApp. E é muito bacana, assim, você não vê o raciocínio, né, mas vê, assim, a lógica e as respostas, elas ficam mais assertivas, né, então, é como se no modelo sem raciocínio tivesse ali um júnior e agora que eu já começo a trabalhar com um pleno. Ainda não chega a ser um sênior, mas eu já tenho alguém aqui um pouco superior. Vamos voltar para o GPT que o pessoal mais conhece. Então, ó, beleza, vamos utilizar como LLM aqui o GPT e vou criar aqui a instrução desse agente. Né? Como é que eu crio uma instrução? Né? O que é? Aí vem o que é um prompt, né? A gente vai ter uma aula específica sobre isso, né? Prompts avançados, construção, exatamente todas as etapas ali para construir ali um prompt mestre. Mas explicando de forma bem superficial, um prompt é um comando, é uma orientação, né? Que a máquina entende, só que agora ela entende a nossa língua, então eu posso mandar em português. E basicamente é um pedido que eu vou fazer para ela. Aqui eu vou fazer um pedido para ela criar um agente de suporte chamado Vivi, da empresa Digint. Então, vou aqui pedir para ela. Crie um prompt de um agente de suporte chamado Vivi, da empresa DigiEngine. Retorne a sua resposta em um bloco de código em Markdown. Ou melhor, vou tirar isso aqui, porque isso aqui é um pouco mais avançado, tá? Para facilitar a nossa vida aqui, mas vou tirar isso aqui e deixar DigiEngine. Ó, cria um prompt de um agente de suporte chamado Vivi. Ela deve responder somente informações dentro da base de conhecimento. Ok. Beleza. Coloquei aqui, agora eu vou pedir para ela criar. E aí ele vai criar aqui o prompt de um agente. Simples assim, Lucas? Ah, simples assim. Ah, mas isso daí vai ser funcional? Isso daí vai realmente resolver meu problema? Claro, existem prompts mais avançados, né, tem técnicas específicas, por exemplo, aqui essa IA ela não vai saber que dia é hoje. A gente consegue, através de algumas variáveis, dentro de alguns sistemas, conseguir fazer isso. Mas explicando de forma bem, bem inicial, é isso daqui, já tem aqui. Então, eu nem precisei escrever. Ela já criou aqui para mim, ó, eu tinha pagado do Markdown, mas ela já fez aqui para mim. Então, o GPT já está mais inteligente. Então, o que ela me deu? Ó? Agente de suporte oficial da Digient, objetivo responder dúvidas de forma clara, objetiva e humanizada. Personalidade, ó, já me deu uma personalidade, uma instrução. Ó, nunca inventar informações, ó, já coloca aqui, ó, poxa, essa informação aqui não tem. Formato de resposta, na verdade, a IA aqui que eu tenho, eu acho que ela já está mais treinada, porque ela já trouxe uma resposta bem completa. Exemplo de resposta válida, resposta, enfim, me deu aqui, já tem aqui uma instrução, um comando, que eu vou passar aqui para esse agente. Beleza, já temos aqui a segunda fase, check. Agora é criar as informações da base de conhecimento. Isso daqui é super importante, é uma das etapas mais importantes, eu diria, que para o agente de suporte é até mais importante do que o próprio prompt em si. Porque o prompt está aqui, se eu colocar isso aqui vai funcionar. Agora, a base de conhecimento é onde precisa ter ali, se debruçar nas informações. Por quê? Porque quanto mais informação eu coloco e mais informação relevante eu coloco, mais eficiente vai ser a IA. Né? Então, você não adianta ela passar só ali 2, 3 páginas para elas de informação. Não, tem que passar o máximo possível. Né? Pô, qual que é o FAQ da tua empresa? 50 perguntas que todo cliente faz todo dia. Ah, que horas abre? Qual que é o custo do produto X? Ah, parcela no boleto, caso de internet, né? O link de pagamento, link de acesso, link de rastreio.
todo dia a mesma pergunta. Então, isso tudo dá para treinar uma inteligência artificial para fazer exatamente isso. Então, aqui eu tenho o prompt, e aí vem a base de conhecimento. Aqui na Digente, com o tempo, né, a gente foi modelando formatos para deixar essa base mais assertiva. A gente tem aqui um modelo de base de conhecimento. Esse modelo aqui eu posso disponibilizar ele no grupo lá do WhatsApp. Então, quem não está aqui no grupo do WhatsApp, que veja os status que a gente fez aqui, meio enfim, está vendo no YouTube, no link aqui na descrição vai ter o link do grupo para você entrar no grupo do WhatsApp, lá vai ter esses documentos. Isso aqui é uma estrutura básica para a gente criar ali a base de conhecimento. Então, tem que ter informações da empresa. O que é a empresa, o que ela faz, história, missão, visão, valor. Ah, não tem, Lucas. Então, não coloca, mas é bom ter. Público-alvo, endereço, CNPJ, né, endereço, informações ali da empresa, qual é o e-mail, telefone, redes sociais, quem são os fundadores da empresa, quais são as histórias deles, né? Tem um cliente nosso que pediu para colocar que ele é o fundador, é o sócio mais bonito. Né? Aí cada um tá. Porque dá para colocar easter eggs na inteligência artificial também. Então, isso aqui é bacana, né? Diferente de um bot, que é 0, 1, aí não. Então, você pode colocar, como esse caso, né? O sócio mais bonito, sei lá, colocar. Tem um cliente que pediu para a IA dele ser católica, e ela fala de Deus, dá para fazer. Então, você tem liberdade criativa também. Firula, é um easter egg, mas é possível. E também informações de produto, né? Principalmente quando você tem ali um produto que é um serviço, que é um produto digital, que você precisa convencer muito a pessoa, você tem que colocar muita informação. Então, qual é a descrição desse produto? Qual é a proposta de valor? Quais são as vantagens, os benefícios, público-alvo, garantia de suporte, depoimento, módulo, se tiver valor, tudo. Mapeia tudo, objeções, perguntas frequentes sobre esse produto, tudo. Quando você mapear isso, e aí vem a terceira etapa, que é a FAQ, né? Quais são as 20, 30, 40 perguntas que você mais recebe no seu suporte? Mapeia tudo isso, mapeia as perguntas, mapeia as respostas e treina para IA. Quando ela tem essa informação, ela só passa a responder dentro daquilo ali. E aí, ela resolve 90%, por isso que ela consegue resolver 90%, 95%, se chamados porque você mapeou tudo e ensinou. Precisa passar o que ela precisa. Então, aqui eu já tenho da Digin, vou até... Deixa eu abrir ele aqui. Aqui. Pronto, ó. Tenho aqui a base de conhecimento da Digin com as nossas informações. E aqui um ponto importante, tá? Essa aqui é uma sacada muito legal, que só isso aqui já vale o like. Pessoal, estou gravando para o YouTube, então depois vocês entram lá, dão like, tá? Dão like, se inscrevem no canal. Mais um ponto importante, tá? Tem esses asteriscos aqui, esses hashtags aqui, eu vou falar por que disso depois, mas o importante aqui muita gente vai lá, tipo, vai no site, né? Aí vai. Isso é uma coisa também que a gente percebe, que não funciona, né? Eu pego aqui o site, dou um Ctrl+A, copio, colo na IA. Não. Você está atrapalhando ela. Você está pegando um monte de informação suja e jogando para um robô e fala, se vira e responde. Nem a gente consegue responder assim. Então, o ideal é que, gasta um tempinho, passa uma resposta certa, uma resposta humanizada, uma resposta legal, tipo, o que a gente faz? Por exemplo, quando for falar de endereço, né? Então, não coloca só um endereço, coloca, a gente fica em São Paulo, no coração do Jardim Paulistano. Então, você consegue definir ali, ó, CNPJ, o nosso CNPJ e aí coloca número, porque fica um pouco mais humanizado. Se você dá uma resposta para ela mais humanizada, a chance dela responder da forma mais humanizada possível é maior. Da mesma forma, chega aqui na parte do... Isso aqui tem 30 páginas de conhecimento que a gente tem, então é muita coisa. Mas na parte das perguntas, nas perguntas frequentes, a gente tem aqui uma pergunta e eu dou uma resposta. E a resposta é uma resposta humanizada. É bem simples. Assim que o pagamento for confirmado, você...
já é uma resposta como eu gostaria que fosse respondido. E ela vai ler isso daqui, quando alguém fizer essa pergunta, ou algo parecido, ela vai responder nesse formato. Então, eu facilito a vida da inteligência artificial. E aí, como é que eu faço, né, para passar essa instrução aqui para ela? Aí tem algumas formas, né? Então, você pode simplesmente baixar isso daqui, como um PDF. Acho que aqui não baixa direto por aqui. Baixar. Baixa aqui um PDF. Ó, estou com ele aqui. E aí você pode subir para ela, responder só dentro desse arquivo. Só que aqui, né, tem, como eu falei, ela é uma máquina, ela vai trabalhar com probabilidades. Então, para conseguir fazer ela ler o PDF direitinho, tem alguns requisinhos que precisa fazer, algumas coisas um pouquinho mais avançadas. Então, o objetivo dessa aula aqui é ser extremamente simples. Então, ao invés de usar um PDF, eu simplesmente vou pegar o texto, vou copiar, vou colar aqui no final. Vou tirar essa parte aqui, ó, que ela colocou no prompt. Vou fazer um teste aqui agora. Copiar tudo, vou abrir um novo aqui. E vou testá-la, essa IA de atendimento. Leia todas as informações acima, é um prompt de um agente, quero que todas as suas respostas agora sejam com base nesse agente, atue como se fosse ele. Então, que eu pedi para o chat GPT entender, então, agora ele atua como eu vivi. Ó. Boa tarde, Vivi. Como vai? O que você faz? Ah, agente de suporte da Digente. Vamos lá. Qual é o CNPJ? Vamos ver se ela sabe. Puxou a informação certinha. Ó, e aí, se precisar de mais alguma informação oficial da empresa, vamos chamar. Ó, parcela no boleto. Ah, poxa, parcelar no boleto não, ó, também tanto o funcionário quanto a consultora. Então, aqui. E onde que ela pegou essa informação? Se eu copiar aqui e vir aqui na base de conhecimento, dou um Ctrl F, ó, tem aqui a pergunta parcela no boleto, e ela falou exatamente a pergunta. E eu instruí ela. Então, é possível responder como o dono da empresa responderia. E aí, por isso, né, que em alguns casos é melhor do que os humanos, porque consegue passar mais empatia, consegue passar mais credibilidade, porque é uma informação oficial. E aí, ó, se eu vier aqui, tipo, estou muito bravo com a empresa de vocês, o suporte é horrível, ninguém me ajuda, eu quero cancelar. Isso é uma das coisas que eu mais acho legal, porque uma pessoa humana ficaria preocupada quando recebe uma mensagem dessa. Como a IA não tem sentimento, ela vai gerar uma resposta, e olha o nível de resposta. Poxa, sinto muito, você está passando por isso. Carinha triste. Essa, com certeza, não é a experiência que queremos que você tenha com a gente. Me conta direitinho o que está acontecendo. Quero muito te ajudar e garantir que a sua situação seja resolvida o mais rápido possível. Estou aqui para você. Um ser humano no meu time não responderia desse jeito. Então, assim, é inacreditável aonde que essa tecnologia está. E aqui eu estou usando um modelo que já é considerado nem um modelo recente, tá? É um modelo do ano passado, apesar dele estar sendo atualizado, né? Então, perfeito, Lucas. Poxa, eu entendi aqui, eu consigo, então, se eu colocar as informações da minha empresa e ter um modelo, eu consigo criar um agente de IA para mim? Sim, consegue.
Então, o próximo passo é conectar os canais de atendimento. Webchat, WhatsApp, no WhatsApp que é o mais comum, e ter uma interface de controle, né? E aí que vem as soluções do mercado. Existem várias, né? Existem várias ferramentas mais complexas, mais fáceis, mais difíceis. Obviamente, vou entrar agora no momento jabá, a gente aqui tem o super funcionário, que é o sistema da DigiInge. E com ele é possível fazer esse processo de uma forma muito, muito simples. Vamos, inclusive, criar aqui agora. Então, eu tenho essa conta aqui. Eu vou pegar esse mesmo agente que a gente fez aqui e vou colocar ele dentro do super funcionário. Então, vou copiar aqui toda essa instrução que a gente pegou. E aqui tem muita informação, porque a gente gastou um tempo para construir essa informação. Mas com isso, ela fica extremamente útil. Copiei isso. Agora, aqui dentro do super funcionário, eu vou vir aqui em configurações. Aliás, antes disso, né? Antes você precisa conectar. Então, para conectar, quais são os canais disponíveis? Ah, Lucas, eu quero conectar com o WhatsApp, quero conectar com o Instagram, ou então nem tem isso. Estava conversando fazendo uma reunião com um cliente ontem, ele não queria o WhatsApp, ele queria só o chat, o balãozinho. Eu falei, cara, tem um balãozinho, né? Vamos, inclusive, utilizar ele aqui. E integrar o modelo. Então, a OpenAI, o Gemini, então, simplesmente posso vir aqui, editar, colar aqui o prompt, né, trocar esse prompt aqui daqui, tirar ele, coloco esse prompt aqui, e tem limite de caracteres suficiente, tá, até para colocar aqui 375 mil. Então, quando começou as IAs, isso aqui era muito limitado, a janela de contexto era muito pequena, só que agora a janela é grande. Então, dá para você subir uma bíblia ali para a IA, que ela tende a gerar resposta bem assertiva, se ela tiver sido bem treinada, né? Então, só que eu não vou salvar aqui, eu vou fazer um outro processo. E aqui tem duas formas dentro do superfuncionário. Você pode fazer por aqui, que é simplesmente colocou aqui, deu continuar, já está valendo, já está funcionando. Porém, eu vou fazer via fluxo, tá? Que é um outro formato também que dá para fazer isso. Então, vou criar aqui uma automação. Vou vir aqui adicionar. Vou colocar agente de suporte. Aqui eu vou definir, vou pegar aqui um campo de ação. Esse campo de ação eu vou chamar a OpenAI. Então aqui a gente já tá integrado, né, com a OpenAI. Vou apagar aqui e vou colocar aqui o meu prompt. Pronto. Vou colocar um campo, né, que ela vai adicionar essa resposta. Vou colocar aqui a resposta IA. Então ela vai receber um input do usuário, aquilo que eu falei lá para vocês, né? Um input, então vai pegar a última entrada do usuário e vai gerar aqui uma resposta. Essa parte de funções aqui é onde a gente consegue acionar recursos do sistema. Então é exatamente aqui que eu falei para vocês, nessa parte aqui. Então ela executa uma tarefa. Então, se ela entender que, ao invés de responder, ela deve chamar um ser humano, aí ela vai fazer esse trigger aqui, ela vai acionar essa função, e aqui dentro do sistema, ele aqui está acionar humano, mas eu posso criar vários outros aqui, que eu vou tirar, que a gente está em teste. E uma coisa legal também, ó, eu tenho vários modelos. Então, se eu quiser usar um modelo mais avançado que tem, que é o 4.1, eu posso. E também eu consigo tanto gerar imagem, analisar imagem, editar, agora dá para editar imagem também. Tem a parte de agência, que é uma outra aula, né? Geração de texto avançado, né? O que eu mudo aqui na geração de texto avançado? Abriu novas funções aqui. Então, aqui eu tenho a parte de temperatura e aqui eu também tenho a parte de output. Então, eu consigo aqui, ó, colocar um limite, né, de output aqui para ela. Vamos voltar aqui para essa parte aqui mesmo. Agora aqui eu vou conectar esse bloco aqui. Aqui eu vou colocar como etapa inicial. Aqui, como eu estou utilizando
uma outra IA nessa conta aqui para fazer outro teste. Então, eu vou fazer esse formato aqui. Eu vou colocar adquirir dados. Aqui eu vou imprimir a resposta da IA, né? Então, resposta IA. Aqui eu vou colocar que receber resposta em texto. Vou salvar isso aqui no campo pergunta usuário. E quando a pessoa responder, eu só retorno para cá. Vamos fazer esse teste? É que eu já estava com essa conta aqui. Deixa eu resetar esse usuário. Pronto. Agora aqui a automação, agente de suporte. Vou salvar. Vou visualizar aqui em webchat. Ó, mandei bom dia. Ó, bom dia, como posso te ajudar? Vamos lá. Quem é você? Eu sou Vivi, agente de suporte da Digionity. E aqui eu já estou atuando dentro de um canal. Ah, Lucas, eu quero que ela rode no WhatsApp. Vamos fazer esse teste aqui. Vamos fazer esse teste. Isso vai ir porque eu estou com outro agente nessa conta, mas mandei aqui o fluxo. Deixa eu abrir o WhatsApp. Essa daqui é a conta teste. Mandar um oi. Legal que agora aparece digitando, né, na API oficial, isso era um recurso que não tinha. Bom, quem é você? Vamos ver se ela pegou direitinho. Eu sou Vivi. Ó, qual é o CNPJ? Quais são os produtos de vocês? Então, não, não consegui acessar o curso. O que acontece também. Não consegui acessar o curso. Poxa, que chato isso. Ó. Recomendo acessar o link principal da nossa universidade. Caso eu tenha esquecido a senha, é só clicar em esqueci a senha e seguir as instruções. Se continuar com dificuldades, aviso que te ajudo no próximo passo. Isso aqui, para quem é infoprodutor, já resolve 30%, 40% dos problemas. Né? E dá para aprimorar isso aqui mais, dá para colocar um passo a passo, você define a resposta. Então, assim, 95% dos problemas de suporte, de atendimento, uma inteligência artificial hoje é totalmente capaz de conseguir responder, porque ela basicamente vai atuar como um Google da empresa. Ela vai pensar, vai buscar uma informação e vai retornar. Ela não precisa que fazer processo de vendas, o que dá para fazer com IA, mas é um pouquinho mais complexo. Mas aqui, simplesmente. E aí, se você quiser aprimorar depois com funções, você consegue colocar ações de encerramento. Então, depois de X tempo de inatividade, encerrar o atendimento e dar uma classificação sobre ele. Então, isso tudo é possível fazer também. E aí, o Super Funcionário é uma ferramenta que facilita tudo isso, né? Sem linha de código, sem nada. Bom, então, com isso a gente finaliza aqui, né? Ah, faltou aqui a parte da interface, né? Então, mostrar aqui a interface, onde eu consigo, aqui via chat ao vivo, ver aqui toda a interação desse usuário. E aí, utilizar outros recursos, como pipeline, colocar etiqueta, adicionar ele em sequência, enfim. Aí a gente já entra aqui numa questão um pouco mais avançada. Perfeito?
Dúvidas? Perguntas? Sugestões? Quem é agência, esse daqui para mim é o modelo mais fácil de vender para cliente, porque é uma dor, todo mundo tem essa dor, toda empresa tem dor de suporte, e é tranquilo de resolver. Algo que dá para fazer também, né, e, né, puxando aqui um pouquinho por super funcionário, dá para você colocar pipelines de suporte, então saber quantas pessoas foram atendidas no dia, não dá? Dá para fazer um sistema de tickets, aí você começa a evoluir muito. Mas a ideia aqui dessa aula é realmente mostrar como é fácil, e é fácil, que a gente fez o quê? Menos de uma hora aqui, um agente totalmente funcional, né? Claro que eu tive que, né, já tinha a base aqui pronta, né, e normalmente, né, se espera que as empresas tenham também, mas se não tiver, você pode utilizar a própria IA para construir. Ah, Lucas, eu estou com preguiça, né? Então vamos lá. Porque, gente, hoje a IA ela já está num nível que ela mesma pode te ajudar. Então, da mesma forma que a gente fez o prompt ali, eu poderia aqui pegar o site da Digindi, dar um Ctrl A, vou abrir aqui o GPT e vou pedir para ele, ó, o texto acima é o texto do site da minha empresa, organize ele de uma forma clara e direcionada, como um FAQ de perguntas e respostas, para eu instruir um agente de atendimento. Não invente informação, também não omita nenhuma informação. E é que ela está organizando aqui o texto para mim. E aí, ó, já não vai ficar na qualidade do que realmente fazendo um por um, mas já tem aqui. Então, a curva, né, está cada vez menor. Eu estava conversando na reunião aqui anterior, que o cara falou que ele fazia agentes, né, só que agora ele está com medo porque os agentes vão estar fazendo os agentes. Pois isso fica cada vez mais fácil, né, para quem não é da área, mexe com programação. Por isso que esse é o momento, pessoal. Esse é o momento de aplicar, começar a rodar isso, que as IAs elas estão vindo com tudo. Aí aqui, ó, o GPT bugou. Por isso que eu não estou usando mais ele. Aqui a gente só está usando o Gemini para desenvolver aqui as coisas que a gente faz. Então, algumas empresas estão pegando o manual do funcionário e criando IAs de suporte. Porque eu estou com dúvida disso. Cara, pergunta para IA. Hoje, eu, por exemplo, antes, esse dado, por exemplo, CNPJ, eu coloquei aqui porque eu sempre pedia, assim, eu sempre precisava. Não tenho CNPJ gravado da empresa. Eu perguntava para quem? Para o financeiro. Ou abrir o Drive para procurar, enfim. Hoje não. Hoje eu vou na Diana, qual que é o CNPJ? Qual que é o endereço aqui? Entendi. E é o mesmo número que atende o cliente, não tem problema, né? É o mesmo número que atende o cliente. Agora, se você quiser fazer um só para você, porque dentro do superfuncionário, você consegue criar vários cérebros dentro do mesmo número. Você consegue colocar um cérebro para ser ativado só com o teu, por exemplo. E aí ele é exclusivo. Porque dá para você treinar um agente que vai, sei lá, criar um contrato para você, para criar o texto de um contrato. Isso aconteceu comigo. Outro dia eu estava no Uber e eu precisava mandar uma proposta. E, bom, eu consegui gerar a proposta em áudio. Olha Estava em isso. áudio. E aí poxa, é isso, beleza. Agora, exporta em PDF. Não estava dentro do WhatsApp, né? Estava usando o próprio GPT, mas eu tenho vários agentes aqui. Tem agente que analisa a parte financeira, tem um agente que analisa a parte de tráfego. Então, tem vários agentes que você pode criar. Esse para lidar com suporte, para lidar com equipe interna. Tem um cliente nosso aqui que o comercial dele, isso eu achei sensacional. As pessoas humanas, o time comercial dele, estavam indo na IA de vendas, porque ele também tem uma IA de vendas, copiando e colando as perguntas que as pessoas fazem para eles, para ver a resposta que a IA dava para eles copiarem e mandar. Eu falei, então, qual que está sendo a função deles aí? Porque, pelo amor, porque a IA estava dando uma resposta melhor que eles davam.
Então, é sensacional. Novamente, pessoal, essa tecnologia, assim, não é, né, existe ali alguns erros. Outro dia eu peguei aqui a Diana, o cara ali falou, mas vocês têm isso e isso daqui? Ela, sim, a gente tem isso, isso. E era uma coisa que não tinha, né? Aí eu fui instruir ela. Sempre que alguém perguntasse isso aqui, você fala desse jeito. Aí ela aprendeu. Então, tem alguns pontos que sim, Mas vai isso com o precisar. tempo você vai descobrindo à medida que vai colocando limites para ela, não é isso? Sim, ela vai aprendendo, obviamente a gente ensinando, tá? A gente não deixa ela aprender sozinha, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Essa tecnologia, como eu falei, é uma calculadora. Ela não sabe o que ela gerou. Só que a gente que olha e fala, caramba, essa situação ficou muito boa. Então não dá para ela deixar aprender sozinho, porque senão vira uma anomalia lá na frente. Tá. Mas para gente que lê, que está lendo, que está vendo, que está parece uma pessoa do outro lado. E isso vai ficar cada vez pior. Vamos lá. Ô, Lucas, me fala uma coisa, desmistifica isso para mim. Existe alguma influência se o prompt for em inglês ou se for em XML? Que eu já ouvi falar que se fizer o prompt, converter para XML naquela linguagem, a IA entende melhor. Boa pergunta. É um pouquinho mais avançado, mas nos nossos testes aqui, no começo, em inglês era melhor. Só que agora ela já está entendendo muito bem português. Então não precisa colocar em inglês. É claro que inglês foi a linguagem inicial que ela foi treinada, mas hoje ela já fala múltiplos idiomas. Questão de Markdown ou então XML. Funciona, tá? Tem alguns casos que ficam melhor, tem outros que não. O que a gente percebeu aqui? Não é uma coisa assim, vou colocar isso aqui, ele vai mudar da água para o vinho. Não é. E aí que vem um ponto que é exatamente isso. O prompt, ele nunca vem perfeito. Ele precisa de teste e ajuste. Sempre. Então, eu fiz aqui um prompt. Isso aqui... Eu lembro que na época eu queria encontrar o prompt perfeito. Né? Ficava horas, assim, 4, 5 horas, fazendo um negócio gigantesco. Aí, colocava para testar, ia tudo errado. Sim. Eu falei, não. E aí, o ponto tem uma estrutura base, né? Você precisa lá passar o objetivo, o papel, limitações, base de conhecimento, instrução. Tem essa estrutura base, mas nos testes você vai otimizando, você vai melhorando. E aí existe agora uma forma de otimizar prompt que está incrível, mas isso eu vou deixar aí para as próximas aulas, porque essa forma assim é sensacional. Sensacional mesmo. Pessoal, então, muito obrigado, tá? Essa daí é a primeira live. Estou fazendo um processo de saída, né, dos bastidores, está sendo um processo bem legal. 5 anos aí atuando de coprodução, no back-end, né? E agora, aparecer gravando live. É um probleminha no OBS hoje, mas quinta-feira que vem, 4h30, estamos aí no YouTube. Né? No YouTube, aí a gente vai fazer uma antecipação melhorzinha, vai ficar cada vez melhor. E é o primeiro de muitos, tá? Toda semana a gente vai trazer uma informação relevante. E a onda da IA só está começando, tá? Imaginem que a gente está como se fosse o Bitcoin em 2012, assim, valendo $1.000. Tem muita água para rolar ainda. Vocês estão pegando ali realmente o início. Né? Hoje o Bitcoin está quase $100.000, eu acho. Então, se a gente soubesse, né, em 2012, eu tenho um amigo meu que comprou. Pois é. Então, obrigado. Até a próxima aula, até quinta que vem, 16h30. Valeu? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.